Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui em mais um momento, em mais um encontro da nossa seara, né, de trabalhadores da casa, voltados aos estudos, à busca da nossa melhoria, da nossa reforma íntima. E é assim que a gente já vai solicitando a espiritualidade maior que nos prepare para mais uma noite de encontro, para mais uma noite de aprendizado, que os bons espíritos, que o nosso mentor possa estar nesse momento na nossa casa, ao nosso lado, nos aconselhando, né, para boas coisas, boas atitudes. E assim, Senhor, nesta sexta-feira, vamos te pedindo licença para este momento de troca e também rogando a Deus a sua misericórdia, a sua bondade em nosso lar, em nossas vidas e na vida de todos os nossos familiares. E assim, meus amigos, vamos dar hoje início a um bate-papo, né, sobre um tema, né, que a gente fez assim, nossa, pequenininho, né, coisas mínimas. E aí, vamos trabalhar com esse tema tão gostoso para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar. E no livro Caminho, Verdade e Vida, né, escrito por Chico Xavier, nós vamos para o capítulo 31. E nesse capítulo 31 tem lá coisas mínimas. O que é que nós vamos falar sobre coisas mínimas, não é? E vamos destacar o que é que tem logo no início deste livro. E logo no iniciozinho, né, deste capítulo, lá em Lucas, tem assim: pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Falou Jesus. E aí Lucas coloca essa passagem, já para a gente começar a pensar, não é isso? Nós, enquanto encarnados, nesta vida que estamos aqui, né? Neste grande educandário, neste grande espaço de experiências. E aí ele nos inquieta, ele faz a gente pensar e refletir sobre essa pergunta: por que a gente já está tão ansioso em fazer grandes coisas, se muitas vezes a gente nem consegue, não é, fazer e dar conta das coisas pequenas em nossas vidas, não é isso? E aí eu fiquei pensando, né, que a gente começa a estudar e a grande pessoa que vai aprender primeiro com isso tudo somos nós, que a gente começa o estudo, começa a elaborar esse grande aprendizado e aí a gente vai tentando crescer junto e trazer para a nossa vida esses ensinamentos. E mais adiante, nesse capítulo, ele diz assim: pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas, né? Às vezes a gente fica muito preocupado assim, eu quero ajudar, eu quero fazer algo, mas eu não consigo fazer uma coisa grandiosa, eu não consigo fazer uma ação que possa ajudar muitas pessoas. Se eu não, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa pequenininha, entendeu? Que não vai nem fazer efeito. A gente se engana, né? A gente se engana. Porque se a gente não parar para pensar e tentar começar, né, pelas pequenas coisas, a entender que eu também sou capaz, a entender que eu também posso, a gente sempre vai ficar buscando, não é, desculpas, né, que a gente não pode, que a gente não tem condição, que a gente nunca fez. E aí, esse capítulo hoje vai justamente trazer isso para a gente, né? Que poucas as pessoas conhecem a importância de executar as coisas mínimas. Por quê? Porque esse aprendizado vai trazer o seguinte: se você não consegue se organizar, se você não consegue se dedicar, se você no seu dia a dia, da sua luta diária, da sua casa, dos seus afazeres domésticos, do seu trabalho, da sua família, se você não consegue dar conta de executar
essas pequenas coisas do nosso dia a dia. Como é que eu vou querer, não é, dar conta de situações maiores? A gente não vai conseguir dar conta. E aí ele faz assim, ó, tudo é importante. Ele faz a gente pensar que tudo é importante. Porque ele traz essa frase no capítulo, dizendo assim: um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Ninguém nasceu já sabendo tudo. O sábio que tanto a gente fala, não é? Que, eu ouvi uma frase linda de um sábio, ele precisou estudar. Ele precisou vir ao mundo, ele precisou aprender com seus pais, ele precisou aprender com a escola da vida, não é? Crescer para chegar à maturidade que ele chegou. Então, ninguém nasce maduro, não é? Ninguém nasce maduro. A gente precisa de um caminhar. Mas para a gente chegar a essa maturidade, a gente vai ter um tempo para isso. A fruta já não nasce madura, não é assim que a gente diz? A fruta precisa de um processo para que ela chegue a amadurecer, a ficar doce, para ficar saborosa, para que a gente possa se deliciar. A nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que passar por esse aprendizado, por esse alfabeto da vida, né, esses ensinamentos que vão chegando para a gente, de ficarmos atentos para a gente aprender, porque muitas vezes a gente não quer aprender. E aí ele diz assim, mais adiante, convém desse modo atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. Né? E aí, novamente, ele vem falar: vamos dar valor às coisas mínimas, que é começando das pequenas atitudes, que quando a gente se deparar, nós estamos fazendo grandes obras. E aí ele continua mais adiante: estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. Ou seja, vamos ter cuidado, não vamos valorizar só o que é grande. Como é uma ação pequena que eu vou fazer no meu trabalho, é uma ação pequena que eu vou fazer lá na casa espírita, né, que eu sou frequentador, que eu sou um colaborador. Mas o que eu faço lá é uma coisa muito pequena. Ninguém nem observa, ninguém nem percebe, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não. O aprendizado diz a gente o seguinte, que estejamos zelosos pelas coisas pequenas. E aí vamos falar, né, das nossas casas espíritas. Quantos de nós, né, além de assistirmos, né, as doutrinárias, né, de querermos receber o passe, a água fluidificada, muitos começam a se engajar dentro de uma casa espírita, a observar como é o processo lá dentro e como nós precisamos, né, de trabalhadores da boa hora, como nós precisamos de pessoas, né, que possam dar um pouquinho do seu tempo, né, para ajudar nessa grande obra, porque uma casa espírita demanda vários departamentos, não é? Várias situações. Nós temos dentro de uma casa espírita de quem fica lá na frente, na entrada, com todo carinho, com todo respeito, com todo zelo, não é? Recebendo todas as pessoas que estão chegando, né, para serem acolhidas, como nós temos as pessoas que vão limpar os banheiros, como nós temos as pessoas que vão cuidar da cantina, como nós vamos ser uma pessoa que já vai estar lá no salão desde cedo, varrendo, ajeitando as cadeiras, olhando o microfone se está funcionando, se as luzes estão funcionando, se a casa tem ventilador, ar-condicionado, não sei, vamos ver se está funcionando, né? Quem é que vai colocar as águas no copinho para servir? Observe, né? A casa espírita é como se fosse um grande formigueiro e todos nós fôssemos várias formiguinhas. E cada formiga, nesse grande processo, tem o seu trabalho. Se uma desviar o caminho e deixar de fazer o seu processo, né, a sua caminhada, algo vai ficar faltando. Então, pense quando as nossas casas reabrirem, que nós voltarmos a nos deliciar com as doutrinárias, né, presencialmente. Vamos observar que todas essas formigas, todos nós vamos voltar aos nossos trabalhos. E cada formiga vai se adequando aos seus pequenos trabalhos dentro dessa grande obra.
Então, cada um tem sua função. Se um faltar neste dia, ai meu Deus, me deu uma dor de barriga e eu não vou poder comparecer, eu já tenho que telefonar e informar. Por quê? Porque o meu trabalho de formiguinha vai fazer falta. Então não adianta, mas o palestrante que vai chegar hoje para fazer essa doutrinária é famoso, gente, olha, veio de São Paulo, não sei, Salvador, e vai falar para a gente, mas ele não vai conseguir falar sozinho. Porque se o grande formigueiro não estiver lá, preparando toda a ambiência para que tudo aconteça, ele pode até fazer a doutrinária, não é? Ele pode até chegar, peraí, não tem vigilante, não tem porteiro, eita, não tem ninguém para colocar água, meu Deus, e agora quem é que liga esse microfone aqui? Eu vou falar sem microfone mesmo. Ele vai fazer. Agora, ele não vai fazer daquela maneira suave, daquela maneira zelosa, né? Como acontece dentro de um trabalho. Então, esse momento já é para também trazer esta grande reflexão para todos nós, trabalhadores da Seara, que não tem o mais importante nem o menos importante. O que precisa é que todos nós estejamos zelosos por todas as tarefas pequenas, porque todas as tarefas são pequenas. De quem recebe a quem vai fazer a doutrinária, ou é uma água no oceano. Somos pequenos demais diante da grandeza da obra do Senhor. Então, para que estejamos zelosos para esse trabalho. E aí eu fiquei pensando quem eu poderia trazer como exemplo, né, de simplicidade. Estamos no mês, né, falando de São Francisco de Assis. E aí eu fiquei pensando na grande história de Francisco de Assis, que todo mundo hoje, São Francisco de Assis, com mensagens maravilhosas, com orações maravilhosas. Mas São Francisco, ele começou fazendo as coisas mínimas. Ele não quis começar das coisas grandiosas, porque ele já era grande, financeiramente falando, né? Vamos falar agora, financeiramente, materialmente falando, Francisco, ele já vinha de uma família rica, uma família abastada naquela época. Então, riqueza ele já tinha. Se ele quisesse, vou fazer um prédio para receber as pessoas, para ajudar os funcionários, vou fazer agora aqui uma grande obra. A família dele tinha dinheiro para fazer isso. Mas Francisco foi tocado por Deus. E Francisco, ele sai daquele mundo da riqueza e ele vai ter contato direto com a pobreza. E o grande movimento que mexe internamente com as estruturas de Francisco foi quando ele sai da opulência da riqueza e ele tem contato com uma pessoa doente, uma pessoa necessitada, uma pessoa que tinha lepra. Então, ele se aproxima deste homem doente e começa a perceber que, distante da riqueza, tinha muita gente lá fora passando necessidade, passando fome, morrendo de doenças terríveis, sem ajuda. Então, começa aí uma grande transformação em Francisco. E Francisco começa pelas coisas mínimas, porque ele faz o caminho contrário, ele sai do mundo da riqueza que sua família tinha, ele deixa tudo lá e ele vai se aproximar dos pobres e dos infelizes, daquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Francisco vai se aproximar dessas pessoas. Então ele vai trazer o grande exemplo do voto de pobreza, porque ele vai viver realmente sem nenhum bem material. E vai se dedicar a ajudar essas pessoas e a pregar o evangelho por onde ele vai passar. E tem uma frase que a gente traz dele aqui, que eu achei muito interessante, né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. E aí eu tentei fazer uma ponte da vida de São Francisco com o tema, né, coisas mínimas, porque olha a frase que ele traz para a gente. Se a gente ficar pensando sempre no grande, no pomposo, mas eu não tenho condição financeira para fazer uma obra espetacular, a gente não vai fazer nunca. E aí a gente vem e observa essa frase de São Francisco de Assis. Começa fazendo o que é necessário. Então, eu vou começar a observar no meu mundo, no meu dia a dia, com a minha família, no meu trabalho.
onde eu frequento, a religião que eu tenho, o que é que eu posso fazer de necessário, o que é que eu posso fazer de possível, não é? Para ajudar o próximo. E aí eu vou começar a fazer. Aí eu vou fazendo uma ação aqui, outra ali, ajudando uma aqui, enxergando o outro acolá. E de repente, quando eu vou observar, eu estou totalmente envolvido, né? Estarei fazendo o impossível. E foi essa mensagem que ele traz para a gente. E aí eu trouxe outra, não é? Onde ele diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, que a gente também tanto repete, né? E como é que a gente pode ser esse instrumento de paz para Jesus? Valorizar as pequenas coisas. Então, será que eu parei para pensar durante esses dias se eu fui bondoso, não é? As pequenas coisas com a minha família, com as pessoas que eu trabalho, não é? Eu exerci a minha bondade com as pessoas, eu fui gentil com as pessoas. No momento necessário, eu pude ser solidário com o que estava precisando. E essa caridade que a gente tanto fala, que a gente tanto prega, não é? Eu exerci minha caridade, porque a caridade ela pode ser de várias maneiras. Ela pode ser a caridade material, que é muito necessária, pois tem muitas pessoas nesse momento passando fome, passando necessidade. Mas pode ser também a caridade moral, né? A caridade afetiva, de eu parar e ouvir alguém que está precisando se desabafar. Peraí, eu vou parar agora, eu estou percebendo que esse meu amigo no trabalho, ele não está bem hoje. E eu doar um pouco do meu tempo, né, para essa pessoa, ouvir esse familiar que está tão angustiado e ser caridoso com ele, dar meu ombro. Muitas vezes a pessoa só quer um abraço, não é? Ela não quer nem que diga nada. Ela está passando por uma dor, ela está passando por um sofrimento. E aí ela está naquele momento precisando da caridade do abraço fraterno. De um abraço, de alguém dizer, falar assim, eu estou aqui do seu lado. Se precisar, eu estou aqui com você. Então, é valorizar as pequenas coisas, né? São as coisas mínimas que, quando a gente começa a observar, se tornam grandiosas. E aí eu vi essa frase, né, de um palestrante, ele disse assim: somos pérolas de grande valor na construção do reino de Deus. Então somos todos pérolas. Cada pérola tem a sua importância, cada pérola tem o seu grande valor nessa grande construção da humanidade, né? Que estamos aqui para servir a quem? Servir a Deus, para buscar o nosso progresso, buscar a nossa evolução. Então, que vamos ter cuidado com essa pérola, né, que Deus construiu com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado, e que nós estamos aqui construindo, buscando a nossa evolução, buscando a nossa melhoria, não é? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa realmente chegar no final e dizer assim, poxa, eu caminhei um pouquinho com a minha reforma íntima. Alguns vão dar passos mais largos, sim, outros passos mais curtos também, mas vamos dar passos, pequenos passos, pequenos passos. A gente vai sempre dando pequenos passos. E um dia, quando a gente observar, a gente já caminhou toda uma estrada. E aí eu fecho com vocês essa frase também de São Francisco, que ele traz, né, mais uma pérola para a gente. Ele fala assim: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então, que a gente cuide das pequenas coisas da nossa vida. Que a gente se lembre sempre que nós somos formiguinhas, somos pérolas, mas vamos cuidando da nossa vida, vamos cuidando da vida do outro, vamos começando a entender que nós podemos sim fazer pequenas coisas, e a gente vai fazendo hoje, amanhã a gente vai fazendo mais e vai fazendo mais, e que vocês não têm noção, e a gente não tem noção, que às vezes uma pequena atitude, uma pequena coisa que a gente faça para ajudar o próximo, como modificou a vida do outro.
A gente vai assim, mas o que eu fiz que nada, bobagem, eu não fiz nada. Para os seus olhos você não fez nada, mas para o outro você fez uma grande coisa, né? Porque nós somos esse evangelho vivo. A nossa vida vai ficar aqui. Quando as pessoas lembrarem da gente, o nosso evangelho vai ser o exemplo da nossa vida, o que a gente deixou, o que a gente fez, o que a gente plantou. Então estamos no momento de, né, rezando para que tudo dê certo, para que as casas retornem, para que reabram, né, que a gente consiga voltar às nossas rotinas e já estamos conseguindo isso. Então, que toda energia do Senhor Jesus Cristo, que toda energia dos bons espíritos, que toda energia da equipe espiritual que cuida e zela de nós, das nossas casas, das casas espíritas que nós frequentamos, de todas as religiões, de todos os templos, não é? Que a gente possa estar envolvido nessa energia de amor, que a gente possa estar envolvido nessa energia e nesse entendimento de que somos pérolas para o Cristo, que somos todos importantes, que somos todos filhos de Deus, que temos todos o nosso papel dentro desta grande família universal e que possamos ficar com essas lindas frases de São Francisco de Assis, não é? Então, que Jesus, nesse momento, possa derramar sobre o nosso lar muitas bênçãos, muito amor, muita saúde para nós, para os nossos familiares, que muita luz seja derramada, envolvida, aonde quer que você esteja nesse momento. Se você botou a sua água, que ela tenha sido fluidificada pelos bons espíritos, e que assim permanecemos fortes, confiantes nessa grande estrada que Jesus nos colocou. Continuemos sim a trilhar as pequenas coisas que no final teremos feito grandes realizações para Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, muita paz.